Glória a Deus. Quem está contente? Amém. Glória a Deus. Amém. Abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 46. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Aliás, vamos ler apenas o versículo 9 e o versículo 10. Amém? Todos acharam? Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, aquilo que ainda virá. Digo, o meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Amém? Não é bonito esse texto? A gente vê que Deus, Ele é eterno. Ele era antes, Ele é hoje e será eternamente. E aqui essa afirmação que o próprio Deus faz para o profeta Isaías, dizendo assim: desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos eu faço conhecido aquilo que ainda virá a acontecer. Nos mostra que Deus é Senhor de todas as coisas, inclusive do tempo. Sempre falo aqui, tenho esse hábito de falar, que nós estamos presos, enquanto estivermos nesse corpo, estamos presos à dimensão do tempo. O tempo só anda para frente. Nós tivemos a oportunidade de atrasar o nosso relógio agora, ontem, na meia-noite. Muita gente lá colocou para despertar o relógio meia-noite, para poder atrasar e ganhar mais uma hora. Nós atrasamos o relógio. O dia de sábado teve, na verdade, 25 horas. Não foi uma coisa estranha isso? Se você parar para pensar. Para quem trabalha de turno, o turno começou às 6 horas da tarde e terminou à meia-noite. Quantas horas ele trabalhou? 7. 7 horas. Tinha gente reclamando no WhatsApp a noite inteira lá. Não é possível, eu trabalhei uma hora a mais, eu não vou receber. Mas, na verdade, essa hora a mais é estranho, você pensar assim, você pensar em tempo. Nós temos um físico aqui. Quem tiver dúvidas depois sobre esses assuntos de tempo, espaço, pode estar falando com ele, Robinho. Ele dá uma explicação mais fácil para vocês, mas é engraçado a gente pensar assim em tempo, Eu queria fazer uma demonstração aqui para vocês. Posso? Eu vou precisar de 2 voluntários. Pronto. Vamos fazer de conta que isso aqui é uma linha do tempo. Pode ser? Uma linha do tempo. Então aqui, onde Marcão está, é o Gênesis. É o começo de tudo. Deus criou tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E aí começa toda a criação, E o tempo começa a andar nesse sentido. Sempre nesse sentido. Amém? Aí nós vamos chegar até o final dos tempos. Aqui é o Apocalipse. O juízo de Deus. Aqui é o fim de tudo. Nós vamos estudar hoje isso. Vamos falar sobre esse finalzinho aqui do livro de Apocalipse. E nesse meio tempo, Deus, Ele anda para cá, Ele anda para cá. Você consegue imaginar isso? Deus não tem a limitação que nós temos. Deus vem para o futuro, Deus vem para o passado, porque o futuro Ele já determinou como vai ser. Ele sabe qual é o futuro. E Ele volta aqui para o passado e passa pelo presente e vem aqui para o passado, olha a criação, depois vem de novo para cá. Amém? Vocês estão entendendo isso? Nós não podemos fazer isso. Nós estamos em algum lugar aqui, porque já se passaram aqui, não sei quando vai ser o Apocalipse, não dá para dizer isso, Mas já se passou um bom tempo, E nós estamos mais ou menos aqui. Agora, eu queria... Vocês podem permanecer mais um pouquinho aí? Eu vou precisar da ajuda de mais 2 pessoas. Quem se prontifica aqui? Aqui é Jesus. A partir de Jesus, começa a ser escrita uma nova história. Um novo tempo.
O que é essa linha que vem aqui? Nós podemos chamar essa linha aqui de tempo da lei, porque até Jesus só existia a lei. Mas a partir de Jesus começou a existir o quê? A graça. Mas a lei também continua. E ali no final, nós temos o juízo de Deus. Nós vamos ver que o juízo de Deus vai ser diferente para aqueles que seguem a linha a partir de Jesus e para aqueles que seguem a linha da lei. Vai ser um juízo diferente, por isso que não tem uma pessoa só segurando. E aí você deve estar se perguntando assim, poxa vida, como é que eu faço para sair dessa linha aqui e ir para essa linha de lá? Qual que é a forma que nós temos para fazer isso? Jesus ensinou. Ele falou, o que importa para nós? O que é importante? Nascer de novo. Eu tenho que morrer para a lei e nascer para a graça. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esse é o caminho. A partir de Jesus, esse é o caminho que nós temos para seguir. Nós saímos desse destino que nós tínhamos, continuamos ainda presos no tempo, porque a gente só consegue andar para frente, mas agora eu não estou mais nesse caminho, eu estou nesse caminho aqui. Amém? E quem não aceitou a Jesus, quem não nasceu de novo, continua nesse caminho aqui. Existe algum outro caminho? Quem não está na graça, está na lei. Amém. Glória a Deus. Então Deus, Ele não está preso no tempo. Deus, Ele conhece o passado, o presente, o futuro. Ele vai para lá, vem para cá, Ele se movimenta, Ele está em todos os lugares, porque Deus, Ele é onipresente. E às vezes a gente pensa assim, pelo fato de Deus ser onipresente, significa que Ele está aqui, também está na África, também está nos Estados Unidos, também está na Inglaterra. Sim, Ele é onipresente, mas Ele é muito mais do que geograficamente onipresente. Ele é onipresente porque Ele está presente em todos os tempos. Amém? Quando a gente quebra esse paradigma, a gente começa a entender como Deus é grande e como nós somos pequenos. Vamos lá então para o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 19. Nós vamos ler um bom trecho aí de Apocalipse. Nós vamos ler o capítulo 19 inteiro, o capítulo 20 inteiro, o capítulo 21 inteiro. Você está preparado para ler Apocalipse hoje? E vamos ler o 22 inteiro também. Pronto, assim a gente acaba com... Todos acharam Apocalipse 19? Depois disso, ouvi nos céus, quem é que está narrando isso? Quem que teve essa visão? João. O Apocalipse de João. Ele teve essa visão, então ele está narrando. João estava exilado, na ilha de Patmos, e lá ele teve uma visão. Eu e a Adriana, a gente tivemos a oportunidade de estar na ilha de Patmos. A gente viu a caverna ali onde João estava, eles chamam de gruta, mas é uma caverna imensa, um salão enorme. E tem um mosteiro agora lá, da igreja ortodoxa. A Adriana até conversou com, não sei o que ele é lá, esqueci o nome lá, mas são aqueles barbudões lá da igreja ortodoxa, E foi uma experiência tremenda, porque agora a gente lê o texto e consegue imaginar João naquele lugar, tendo a visão e o que ele sentiu. E você vai ver que muitas coisas que João fala, ele está preso na limitação do conhecimento dele. Porque se você vê uma coisa que você não sabe como descrever, como é que você vai descrever? De acordo com aquilo que você sabe. Às vezes você vê, nossa, que coisa bonita, tem cores como, sei lá, e aí você começa, parece uma pedra preciosa, parece um topázio essa cor, parece uma esmeralda, parece um berilo, e você vai descrevendo, e João fez isso, ele vai descrever as coisas com base naquilo que ele sabia. Então é interessante você conseguir imaginar que
isso foi uma visão, e você vai ver que mesmo durante a visão, João ele vai ter alguns momentos em que ele vai errar. Ele vai errar. E não vai ser uma vez, não. Vamos ver aqui. Ó. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava, uma voz, né, de uma grande multidão, uma voz muito alta, muito poderosa, como a gente mora ali perto do estádio do Uberabão, de vez em quando a gente ouve lá um grito, né, um gol, alguma coisa assim, parece uma grande multidão gritando. Então é isso, né, muita gente, uma voz forte, uma grande multidão que exclamava, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou, aleluia, a fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram, amém, aleluia. E esse não é o que interessa para nós no texto, mas assim, quem que é essa prostituta que João está se referindo aqui? Ela tem um nome. Qual que é o nome dela? É a igreja. Como assim? Grande prostituta é a igreja? Sim, é a igreja que se corrompe. Não é a igreja que permanece fiel. É a igreja que se corrompe. Sabe aquela igreja que se esquece de Cristo? Sabe aquela igreja que prega outras teologias? Você já ouviu alguma igreja assim? Que não prega a salvação em Jesus Cristo? Que prega outras teologias? É uma igreja que se corrompeu. Deus considera como uma grande prostituta. Porque se corrompeu. Então, quando você ouvir no livro de Apocalipse falando da grande prostituta, está falando da igreja, mas não do remanescente, não a igreja que permaneceu fiel, não da igreja que vai ser arrebatada com Jesus Cristo. Não é uma denominação, hein, irmãos? Presta atenção. Não é uma denominação. Está falando de uma determinada igreja. Não, são todos aqueles que se dizem crentes, mas que estão prestando culto a outros deuses que não a Jesus Cristo. Amém? Estão prestando culto ao dinheiro, estão prestando culto a si mesmos, às suas vaidades, estão dentro das igrejas, diversas denominações. Amém? Então veio do trono, quem que está sentado no trono? Deus. Então veio ali de perto do trono, né, daquela direção, uma voz conclamando, louvem o nosso Deus, todos vocês seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. E a sua noiva já se aprontou, e para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro, e o linho fino são os atos justos dos santos. Amém? Como é que vai terminar a história da igreja fiel? Aquela igreja que permanece fiel até o fim. Como é que vai terminar? Vai terminar numa grande festa. Festa do quê? De casamento. Deus, que já conhece o final, né? Deus já conhece o final. Lembra da linha que nós fizemos aqui? Deus, ele começou ali a criação em Gênesis, mas já sabia qual era o final. Ele já sabia que ia terminar em casamento, em união. A igreja unindo-se com Cristo Jesus. Quem é o noivo simbolicamente retratado na Bíblia? Jesus Cristo. Quem é a noiva? A igreja. Então Deus já sabia disso, que ia terminar nessa união, a igreja com Cristo Jesus. Aí, como ele já sabia disso, o que ele resolveu fazer? Bom, eu vou dar então uma demonstração, uma oportunidade para que os meus escolhidos, aqueles que estão na minha igreja,
aqueles que vão estar um dia se unindo com o meu filho, para que eles entendam o que eu estou falando. E eu vou criar uma figura que eu vou chamar de casamento e vou instituir isso lá no Gênesis. Então lá no Gênesis, lá no comecinho, Gênesis 2, 20 alguma coisa, ele fala assim: deixará homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne. O que isso simboliza? O que isso simboliza? O início de uma nova família, né? É uma nova entidade que está nascendo, porque até então o homem e a mulher viviam com seus pais. E naquele momento eles vão largar os seus pais para estarem se unindo e criando uma nova família. Então há necessidade de uma separação daquele momento em que o homem e a mulher se separam dos seus pais e eles vão juntos criar uma nova família. Muitas vezes, na nossa realidade, a gente vê assim, isso não acontece efetivamente, né? Às vezes os pais não se separam dos filhos e vão junto durante o casamento, né? Isso não é bom, não é isso que está escrito na Bíblia, não é assim que tem que acontecer. Por quê? Porque a gente tem que aprender, qual que é o propósito de Deus? Que a gente aprenda o que é que vai acontecer lá na frente. Eu, quando ministro sobre casamento, o que eu falo? Casamento é morte. Casamento é morte. Aí, né, aqueles que vão se casar, né, aí já estão com data prevista, tudo mais, já fiquem sabendo, casamento é morte. Por quê? Porque a gente morre para nós mesmos para poder nascer uma nova família, uma nova vida. Só que aí é uma só carne. Não sou mais eu e a minha esposa, mas somos uma só carne. Amém? E o que Deus queria, né, daquele momento ali, desde o início, ele mostrar para nós é que no final das contas vai ser assim também junto com Jesus. Nós vamos estar juntos com Jesus, não vai ser carne, porque a carne é corruptível, mas vai ser espírito. E nós vamos estar juntos com Jesus. Nós não vamos estar mais presos por laços familiares. Nós vamos estar louvando e adorando a Deus. Esse é o nosso propósito. Para isso que nós somos criados, para louvar e adorar a Deus. Amém? Todo mundo entendeu? Então esse é o final. Final para quem? Para a igreja. Para aquele que for fiel. Para aquele que for arrebatado com Cristo Jesus. Nós vamos ver isso agora. Esse barulho todo que o povo está ouvindo ali, né, que está sendo relatado aqui por João, é a chegada da igreja, que foi arrebatada. Amém? Então eles chegam ali junto com Jesus Cristo. Esse é o momento que está sendo retratado ali. E eu achei interessante aqui que João percebeu, né, que as pessoas que estavam ali representando a noiva, a igreja, nós, foi nos dado a vestir linho fino. Quando que a gente recebe essa roupa para vestir? Somente lá. E o que significa esse linho fino? Está escrito, nós lemos. São os atos justos dos santos. Isso é a roupa que vai ser nos dada para vestir. Atos justos dos santos. Ou seja, nós vamos estar vestidos com uma roupa limpa, branca, linda, maravilhosa, que simboliza os atos justos que nós praticamos. Alguém vai entrar no céu por causa da roupa que está vestindo? Quando é que você vai receber essa roupa? Somente depois que você estiver lá no céu. Está escrito, ó. Foi-lhes dado a vestir, para vestir-se foi-lhes dado linho fino. Nós não vamos entrar no céu por causa dos nossos atos, mas os atos que nós praticamos aqui, porque nós já somos justificados pelo sangue de Jesus, esses atos aqui vão nos servir de roupa quando nós estivermos lá. O que é importante a gente entender é o seguinte, não é o que você faz aqui que vai fazer com que você entre lá. Porque essa roupa bonita e justa que você vai receber não é pelo que você fez, mas é por quem você é. Porque você é filho de Deus e está presente nesse momento do casamento, então você vai receber uma vestimenta digna para participar dessa festa. Amém? Não é pela roupa que a gente entra na festa. A gente entra na festa porque nós somos filhos de Deus. Amém?
Tem muita gente que acha que é aquilo que faz, que vai qualificar ele, aí está entrando na festa. Tem muita gente que acha que aquilo que ele está fazendo, que a forma como ele se comporta, e não é isso. Nós só vamos entrar no céu pelo sangue de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem outro caminho. Mas porque eu nasci de novo, o Espírito Santo que está em mim, o Espírito Santo que está em você, ele te faz andar em caminhos retos. Ele vai fazer com que você pratique atos de justiça. Você não faça maldade. Amém? Então o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então João caiu aos pés do anjo para adorá-lo. E o anjo lhe disse: não faça isso, sou servo como você e como os teus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Duas coisas importantes aqui, ó. Felizes os convidados para o casamento. Quem são esses convidados para o casamento? Nós. Então nós somos felizes, porque essa é a nossa esperança. Tem alguma outra esperança que vale a pena nós termos? Você vem na igreja para quê? Qual é o propósito de você estar aqui? É para a gente estar pedindo uma bênção para Deus? Ou é para a gente estar agradecendo porque nós vamos estar participando dessa festa? Presta atenção. Às vezes a gente vem na igreja e não lembra o motivo de nós estarmos na igreja. A gente vem tão nervoso, tão chateado, tão preocupado com as circunstâncias que nós estamos passando, né? Pode ser uma doença, pode ser um problema financeiro, pode ser uma tristeza qualquer, que a gente não lembra que nós somos felizes, porque nós estaremos na festa do Cordeiro. Porque quem não estiver nessa festa do Cordeiro vai estar em outro lugar. Nós vamos ver qual é o outro lugar. E você não gostaria de estar nesse outro lugar. Amém? Então nós somos felizes. E nós estamos aqui essa noite, não é para pedir nada, mas é para buscar o reino de Deus e a justiça. E quando você faz isso, todas as demais coisas lhe são acrescentadas. Eu tenho um monte de coisa que eu queria, que eu estou precisando, mas não é aqui o lugar. Não é aqui o lugar para estar pensando nisso. Porque aqui eu estou buscando o reino e a justiça. E eu sei que todas as demais coisas me serão acrescentadas. Para que eu vou me preocupar com isso? Não é fácil isso, né? Exige disciplina da gente, exige a gente estar lembrando o tempo todo. Para quem eu sou? Né? Quem é o meu Deus? Por isso que nós lemos no começo quem é que é Deus. A gente não pode esquecer disso, porque senão a gente acaba caindo, né, no erro de pensarmos em nós mesmos. E aqui você vê que João, ele ficou tão entusiasmado com aquele negócio lá, que ele falou: nossa, aí caiu de joelho na frente do anjo e começou a adorar o anjo. E o anjo falou: não, faz isso não, porque eu sou um servo igualzinho a você. Eu posso ser um anjo, posso ser grande, posso ser poderoso, posso ter asa, posso voar, posso ser, né, estar em diversos lugares com uma velocidade imensa, sei lá, não sei o que o anjo faz. Mas eu sou um servo, igual você. Adore a Deus. O que é que nós temos que fazer? Adorar a Deus. Nunca se curve diante de nenhum homem. Amém? Nunca se curve diante de nenhum homem. Daniel passou por isso e foi jogado na cova dos leões. Seus amigos foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas eles não se dobraram. Saíram ilesos. Não se curve diante de nenhum homem. Eu não estou falando que a gente não deve, né, prestar honra a quem tem que ser honrado, não é isso. Não é isso. Né? Às vezes você está diante de uma autoridade, você vai lá, cumprimenta, né? Tem todo um protocolo a ser seguido, mas o que eu estou falando é o seguinte: você não vai se ajoelhar e adorar um homem. E tem muita gente dentro das igrejas que está adorando homens.
Ah, porque o pastor fulano, ele é um santo, ele não é um servo igual você. Igualzinho você. Igualzinho você. Não, mas ele tem o dom de não sei o que lá. Ele tem o mesmo Espírito que está em você. Mas a oração do pastor, muito poder tem a sua oração. E se você não descobriu ainda, é porque você está sendo enganado pelo diabo. Porque a oração de um justo tem muito poder. Você ora, e o Espírito Santo de Deus age. Não se curve diante de ninguém que não seja o próprio Deus. Amém? Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Está falando de Jesus, né? Ele julga e guerreia com justiça, os seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Palavra de Deus. Você está falando de quem? Quem é a Palavra de Deus? Quem? Jesus. A Palavra de Deus salva? A Palavra de Deus salva? Salva. Jesus. A Palavra de Deus é Jesus. A Palavra de Deus não é a Bíblia. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra era Deus. E aí ele se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória do único Filho do Pai. A Bíblia não salva ninguém. Amém? Credo, pastor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim e pela Bíblia. É isso que ele fala? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas eu digo uma coisa para você: leia a Bíblia. Conheça a Bíblia, para você não ser iludido. Porque o diabo conhece a Bíblia muito bem. Conhece a Bíblia muito bem. Ele tentou Jesus usando trechos da Bíblia. Porque ele conhece. Ele sabe o que vai acontecer. Isso que nós estamos vendo que vai acontecer no futuro, o diabo sabe. E porque ele sabe, ele fica muito bravo. E aí ele quer arrastar com ele, porque ele sabe que o destino dele é o lago de fogo e enxofre. E ele quer levar com ele o máximo possível de pessoas. As pessoas que estão na linha da lei, ele vai levar todas. As pessoas que estão na linha da lei, ele vai levar todas. Ele não está nem um pouco preocupado com isso, mas ele está preocupado com aquelas pessoas que estão na linha da graça, aqueles que nasceram de novo. É essas pessoas que ele quer pegar. Ele está falando de nós. Ele está ao nosso redor, rugindo como se fosse um leão, buscando um momento em que a gente esqueça de quem nós somos. Ele está só esperando isso. Amém? Glória a Deus. E da sua boca, os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos, e de sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu lembro que uma vez eu li esse texto e o rapaz perguntou para mim: pô, Jesus é tatuado. Sei lá. Mas João viu isso escrito na coxa de Jesus: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Você tem alguma dúvida de quem nós estamos falando? Deixa eu te perguntar uma coisa interessante aqui. Se você tatuar, não vou entrar nessa seara não, mas se você tatuar na sua testa, Filho de Deus, você vai entrar no céu? Sim ou não? Amém. Vi um anjo que estava de pé no sol. Olha a visão do João, né? Então ele viu um anjo ali longe. Não é que o anjo estava de pé no sol, mas é que ele viu naquela direção, né? Na direção do sol, e o anjo estava ali. Então para ele parecia isso. E ele clamava em alta voz, e todas as aves que voavam pelo meio do céu, dizendo: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus,
para comerem carne de reis, generais e poderosos, por causa da batalha que aconteceu. Nós estamos falando do final dos tempos, quando Jesus, no seu cavalo branco, veio e os seus exércitos. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Que coisa, né? É bom a gente ler isso, né, com mais calma. Depois na sua casa você lê com mais detalhes. Marca aí na sua Bíblia esse lago de fogo que arde com enxofre. Qual que é o outro nome desse lago de fogo que arde? Inferno. Inferno. O Hades é outro lugar. Você vai ver o Hades em outro lugar agora. Esse é o inferno. Esse é o fim da linha. Esse é o lugar que foi criado para o diabo e para os seus anjos. E todos aqueles que não estiverem na linha da graça, que tiverem nascido de novo, estão condenados a irem para esse lugar também. Todo mundo entendeu? Esse é o lugar, o inferno. Eu vou ter que pular aqui, porque nós não vamos conseguir ler tudo que eu tinha falado, tá? Eu vou pular aqui a parte que fala sobre os 1000 anos, o milênio. De novo, eu não vou conseguir falar sobre o milênio, né? Satanás vai ficar preso durante 1000 anos, depois ele vai ser liberto. Vamos lá para o versículo 7 do capítulo 20. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. E aí tem uns nomes simbólicos, né, dessas nações, Gog e Magog, a fim de reuni-las para uma batalha. E o número desse povo todo aí é como a areia do mar. E as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos. Quem são esses santos? Levanta a mão aí você. Isso. Porque aí nós já fomos arrebatados. Nós já vamos ter nosso corpo transformado. Aqueles que tiverem sido ressuscitados vão ressuscitar corpo espiritual. Aqueles que forem arrebatados juntos com Jesus vão ser transformados no corpo também de glória. E nós vamos passar os 1000 anos aqui reinando com Jesus. Após esses 1000 anos, Satanás vai ser solto novamente. Vai tentar mais uma vez reunir o povo que estava na terra, porque vai ter sobrado gente na terra. Vai reunir esse povo que estava na terra e vai tentar, numa última batalha, um último desespero, vencer Jesus e nós que estaremos com ele. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. E lá eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Fim, ponto, acabou a história do diabo. Amém? Acabou. Você não vai ouvir mais falar de diabo. Aqui é o fim da linha para ele. Ele vai ficar preso 1000 anos. Esses 1000 anos é um milênio, né? Vai haver paz sobre toda a terra, muita coisa boa vai acontecer. Jesus e os seus santos, nós estaremos governando, né, a terra durante esses 1000 anos. E depois o diabo vai ser solto novamente e vai tentar pela última vez um confronto, mas um fogo descerá do céu e vai consumi-lo, e ele vai ser lançado no lago de fogo e de enxofre, o inferno. Acabou. Amém? Gostou do final? Sim ou não? Mas não acabou ainda, né? Para nós não acabou ainda, acabou para o diabo. E aí você vai pensar o seguinte, mas e o resto das pessoas? Porque nós, quer ver, deixa um dedo aí, ó, e vai lá em João 5:24. Esse versículo com certeza já está assinalado na sua Bíblia, você já conhece ele de cor, né? Com certeza você sabe aqui o que nós vamos falar. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna
e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Pergunta: aqueles que foram resgatados, a igreja de Jesus Cristo, primeiro aqueles que haviam morrido em Cristo, e depois aqueles que estavam vivos, subiram com Jesus, estiveram com Jesus na festa do casamento, estiveram com Jesus durante o milênio, essas pessoas têm algum julgamento que eles vão ter que passar? Sim ou não? Por quê? Porque já passaram da morte para a vida. Não tem nenhum julgamento. Não haverá nenhuma espécie de condenação pesando sobre nós. Porque nós já fomos libertos. Amém? Amém? Alguém gostaria de passar pelo julgamento? Quem vai passar pelo julgamento? Aqueles que não nasceram de novo. Aí nós vamos falar sobre o julgamento agora. Versículo 11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. E vi também os mortos, grandes, pequenos, todos em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro também foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com aquilo que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. Hades é o lugar dos mortos, não é o inferno. Não é o inferno. Hoje nós não vamos ter tempo, mas eu gostaria de estar falando qualquer dia sobre isso daí, né? Sobre o Hades, o lugar dos mortos. Mas não é o inferno é o lago de fogo e de enxofre. É o fim da linha. Então o Hades entregou os mortos, o mar entregou os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com aquilo que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, que é o inferno. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Bom, vamos entender isso daí. Eles foram julgados, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que estavam na linha da lei. Eles foram julgados segundo o quê? Segundo as suas obras, né? Então, livros e livros foram abertos, e um por um. Aí você deve estar pensando assim: poxa vida, mas isso vai demorar um bocado. E eu pergunto para você: e daí? Pode demorar quanto tempo for necessário, porque nós não estaremos mais presos no tempo. Então vai ser um pouquinho da eternidade que vai se passar aí nesse julgamento. E cada um, não nós, mas cada um vai ser julgado de acordo com as suas obras. Pergunto: obra salva alguém? Sim ou não? Obra salva alguém? Não. Porque como é que termina esse texto? Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, porque é isso que importa. Você ter o seu nome escrito no livro da vida. Como é que a gente tem o nosso nome escrito no livro da vida? Nascendo de novo. Não é por obra. Não é por obra. Não é por obra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é por obra. Por mais que a pessoa seja boa, por mais que a pessoa use a sua vida em favor dos outros, se não nascer de novo, o nome não estará no livro da vida. E não importa qual é a religião, pode ser pessoa de dentro de uma igreja evangélica, mas se ela não nasceu de novo, ela está vivendo segundo a lei. Tem muita gente dentro das igrejas que ainda vive de acordo com a lei, não nasceu de novo, não está experimentando a graça, está debaixo do peso da lei. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro, porque não sei o quê, porque o pastor falou e tem não sei o que lá. A verdade, você está do lado de cá, fala: eu não quero fazer essas coisas. Não é que eu não posso, eu posso fazer todas as coisas, mas eu não quero, porque o Espírito Santo que está em mim
me convenço do pecado, da justiça e do juízo. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus, eu não quero mais fazer isso. E se eu errar, e se eu pecar, eu peço perdão. Eu não vivo mais debaixo da lei. Mas todos aqueles que não nascerem de novo e estiverem debaixo da lei vão passar por esse julgamento. E aí vai chegar no final, vai ficar lá 20 anos lendo tudo aquilo que o cara fez. 20 anos, você fez isso, você fez aquilo. Eu falei, mas você vai poder, né? Com certeza vai ter aqueles que são mais estilo advogados, né? Vão querer justificar. Não, mas eu fiz isso por causa da circunstância, né? Havia toda uma circunstância ao redor, eu agi dessa forma por causa disso, eu não tive escolha, eu fiz por causa disso, não sei o que lá, tal. E aí, né, vai haver aquele debate todo, mas no final das contas vai chegar, tá bom, vamos ver se seu nome está no livro da vida? Porque se não estiver no livro da vida, não adiantou nada. Não adiantou nada isso que você está falando. E eu vou falar mais para você. O fato de você estar aqui nesse julgamento já é certeza de que o seu nome não está no livro da vida. Porque se o seu nome estivesse no livro da vida, você não estava sendo julgado aqui, porque você já passou da morte para a vida. Você estaria do lado de lá, com os santos, aqueles caras vestidos de branco lá, com linho fino, que estão adorando a Deus. Você não estaria aqui no julgamento. Você está aqui no julgamento porque em algum momento, lá naquela linha do tempo, você não nasceu de novo. Agora não há mais o que possa ser feito. E aí vai haver muita tristeza, porque é um julgamento que não tem recurso. Você não vai poder, então eu vou impetrar um recurso no Supremo. Deus é o Supremo. Não tem um recurso que você possa. É ali, acabou. Seu nome não está no livro da vida, acabou. Né? E aí foram lançados no lago de fogo, e o lago de fogo é a segunda morte. Ponto. Fim. Acabou. Acabou. Né? E aí João começa a falar da Nova Jerusalém. Né? Aí vi novos céus, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, o mar já não existia mais. Vi a cidade santa, e ele começa a descrever coisas maravilhosas, né? E aí ele fala assim, está feito, versículo 6, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus, Ele é o princípio, o fim, Ele está em todo lugar, Ele é Deus. A quem tiver sede, eu darei água de beber gratuitamente, da fonte da água da vida. O vencedor vai herdar tudo isso que eu estou te mostrando, João. O vencedor é aquele que for fiel até a morte. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, aqueles que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E eu quero só fazer uma pergunta, a gente já está indo para o final. Por que todos esses daqui vão para o lago de fogo? Porque eles são covardes, incrédulos, depravados? Por quê? Porque eles não se arrependeram e nasceram de novo. Amém? Porque se eles tivessem se arrependido, independentemente deles terem sido isso que está escrito aqui, eles seriam perdoados. Mas porque eles não se arrependeram e nasceram de novo, eles permaneceram como eles eram. Vamos lá para o final então, infelizmente não dá tempo de ler. Capítulo 21, versículo... Só para você ter uma noção do finalzinho ali, né? Daquilo da narração que João está fazendo. Eu não vi templo nenhum lá no céu, João falando. Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade santa, ela não precisa de sol, não precisa de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém?
quem que vai estar no céu junto com Jesus? Aqueles cujos nomes estiverem escritos no livro da vida. Unicamente, não tem mais ninguém que vai poder entrar. Somente aqueles cujos nomes estiverem escritos no livro da vida. 22:7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras de profecia desse livro. Aí João fala, eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. E quando eu vi isto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. De novo, João ficou tão atordoado ali com as coisas que viu, E o anjo fala o que para ele? Não faça isso. Não faça isso. Eu sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como todos aqueles que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Então me disse, não cele as palavras de profecia desse livro, ou seja, você não precisa fechar e selar o livro, não. Pode deixar ele aberto, sabe por quê? Pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundície, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas, porque do lado de fora ficam os cães, aqueles que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho a respeito das igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas desse livro. Assim, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Nós falamos acerca de coisas terríveis para aqueles que não conhecem a Jesus. Falamos de coisas maravilhosas para todos aqueles que são nascidos de novo. Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele é soberano. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele estava lá no início de tudo e está lá no fim de tudo. Ele passeia pelo tempo. Ele sabe de tudo. Ele sonda o seu coração. Ele sabe aquilo que você vai falar antes mesmo que você fale. Ele conhece aquilo que está no seu coração. Ele sabe qual é o seu desejo, sabe qual é a sua vontade. Conhece as suas fraquezas, conhece também aquilo que você quer fazer por Ele. Ele sabe que muitas vezes você tem querido louvá-lo e adorá-lo. Sabe que talvez você não tenha feito isso. Mas Ele sabe o desejo do seu coração. Nós estamos vivendo um tempo de graça. Um tempo de reconciliação. Um tempo em que você tem a presença do Espírito Santo em você. Um tempo em que você pode confessar os seus pecados e ser perdoado. É um tempo de reconciliação ainda. É um tempo em que você pode pedir perdão e Deus vai te ouvir e vai te perdoar e vai te colocar novamente no caminho da graça. Por isso essa noite, se você sentir no seu coração o desejo de confessar a Deus os seus pecados e se reconciliar com Deus e voltar ao caminho
Eu quero te convidar a estar orando agora. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Você não vai precisar publicamente expor os seus pecados, não é isso. Mas quando você vier aqui na frente, você vai ter a oportunidade de conversar sozinho com Deus. Confessar os seus pecados e se reconciliar com o Pai. Esse é um momento em que você vai voltar para o caminho, em que você vai voltar para aquela linha da graça. Esse é um momento em que a sua esperança volta a ser a vida eterna, o reencontro com Deus. Por isso, ouça a voz do Espírito Santo agora essa noite. E se você entender que essa noite é a noite da sua reconciliação com Deus, eu quero te convidar a vir aqui na frente, para você confessar os seus pecados, para você ter um momento de intimidade com Deus e voltar ao caminho da graça, sair do caminho da lei, porque o caminho da lei você viu que vai levar para o julgamento, e é um julgamento que não tem saída. Mas o caminho da graça, você não vai precisar mais passar por nenhum julgamento, porque você já passou da morte para a vida. Então ouça o que o Espírito Santo te fala essa noite, e durante o próximo cântico, se você sentir que é o momento de você se reconciliar com Deus, vem aqui na frente para nós estarmos orando com você. Sabe, irmãos, eu me emociono muito porque eu creio que nós vamos ter oportunidade de aplaudir Jesus. Não desse jeito que a gente aplaudiu agora, mas de verdade, sabe? Quando a gente tiver a oportunidade de ver a Jesus, a gente vai ter tanta coisa para expressar para Ele, mas tudo se resume só numa palavra: obrigado, Jesus. Obrigado. Porque viver sem Jesus é uma droga. Viver sem Jesus é um lixo, é uma tristeza. Viver sem esperança não serve para ninguém. E você, nós tivemos essa oportunidade de passar para o lado de cá. Então agradeça a Deus, agradeça a Deus. Aproveite todas as oportunidades que você tiver para agradecer a Deus. Ah, mas eu estou passando por um problema, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo problema. Eu tive a oportunidade de compartilhar com a minha filha. Eu tenho hérnia na cervical e dói. Dói todos os dias, 24 horas por dia. O tempo todo, dói. O irmão também tem ali, ele sabe como é que é. E eu falei para ela, mas eu dou graças a Deus, porque dói. Porque eu estou vivo. Está doendo porque eu estou vivo. Porque se eu tivesse morto não estaria doendo mais. E eu sou feliz. Porque eu sei que um dia eu não vou ter mais dor. E vou estar com Jesus Cristo. Então não me importo de passar dor aqui na terra. Não me importo. Não me importo. Porque eu sei que um dia eu vou estar com Jesus, num lugar onde não há mais dor, não há mais choro, não há mais lágrima. E vou poder ver os irmãos lá. E nós vamos poder aplaudir Jesus de verdade. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus, que essa noite passeou com tanta liberdade aqui nessa igreja, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo reconciliação, trazendo libertação, permaneçam conosco hoje até a volta de Jesus Cristo, que será em breve, porque a palavra de Deus e a noiva dizem: vem.
Vem, Senhor Jesus. A Ele a glória.